Então, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente dá prosseguimento aí à parte de sistemas pneumáticos, tá? O material já está disponível lá para vocês. Então, hoje a gente entra na parte de sistemas de refrigeração, tratamento de umidade, reservatório de ar comprimido, rede de distribuição, a parte de comandos, os blocos gerador, qualidade e distribuição, manobra e atuadores, válvulas e atuadores, válvulas para controles direcionais, tipos de acionamento e alguns exemplos. Então, quando a gente fala de sistema de refrigeração dos compressores, então a aula passada vocês viram um pouquinho, né? Não é? Foi uma visão geral também, né, dos compressores, mas os compressores têm a função de comprimir o ar e nesse processo de compressão nós temos o calor, né? Então nós temos a geração de calor. E o sistema de refrigeração, ele serve para remover esse calor que é gerado no procedimento de compressão, né? Isso para todo tipo de compressor, nós temos esse aumento de temperatura e a gente precisa diminuir essa temperatura. Então, falando de sistemas de refrigeração, olha, ele remove o calor gerado entre os estágios de compressão, com os objetivos de manter baixa a temperatura das válvulas, do óleo, lubrificante, do ar que está sendo comprimido. Com a queda de temperatura do ar, a umidade também é removida. Aproximar a compressão da isotérmica, embora esta dificilmente possa ser atingida devido à pequena superfície para a troca de calor. Evitar a deformação do bloco e cabeçote devido às altas temperaturas. Aumentar a eficiência do compressor, a vida útil desse compressor, né? Porque vocês sabem que temperaturas elevadas, nós temos desgastes prematuros aí dos componentes mecânicos e até os componentes elétricos e eletrônicos, né? Então, dependendo do compressor, aqui nós temos um desenho aí de um sistema de refrigeração a água, né? Então, ele é um compressor de 2 estágios, duplo efeito, né? Tudo que está em azul é a água, né? Esse retângulo aqui é uma serpentina que passa água. Claro que essa serpentina tem que passar um ar também no meio dela para que haja essa troca de calor, né? Ele é de 2 estágios, porque observem que nós temos um pistão nessa posição aqui e tem um segundo pistão aqui que está deitado, né? Então aqui, ó, a entrada do ar para o primeiro estágio e aqui tem um segundo estágio de ar. Então tanto o cabeçote do primeiro estágio quanto o cabeçote do segundo estágio circula água, né? Então, circula água com o objetivo de refrigeração. Isso aqui ocorre em motores a combustão também, né? Motor a combustão tem sistemas, claro que não vai ter esses cabeçotes com o objetivo da pressão, né, do ar, mas sim os pistões para gerar um movimento, né, em motores a combustão que também vão gerar calor e vai ter também água circulando, né, no entorno, né, em áreas que a gente não visualiza do motor, mas vai ter água circulando lá para fazer a refrigeração dele. Então, os blocos do cilindro são dotados de paredes duplas, entre as quais circula água. A superfície que é resfriamento é a do cabeçote, pois permanece em contato com o gás ao fim da compressão. No resfriador intermediário, empregam-se, em geral, tubos com aletas, né? Que é esse radiador aqui que eu falei, né? O resfriador intermediário. Aí passa ar, né, nessas aletas. Então, o ar a ser resfriado passa em torno dos tubos, transferindo o calor para a água em circulação, né? Então, vai entrar água fria e sair água quente.
Então, compressores pequenos e médios podem ser vantajosamente resfriados a ar, não é necessário água, né? Que é um sistema prático com aquelas aletas, né? Então, particularmente em instalações ao ar livre ou onde o calor pode ser retirado facilmente das dependências. Não adianta também eu deixar um compressor com refrigeração a ar trancado numa sala, né? Aí ele vai aquecer a sala e não vai ter troca desse ar. Nestes casos, o resfriamento a ar é a alternativa conveniente, tá? Para pequenos e médios compressores. Existem dois modos básicos de resfriamento por ar. Circulação, né? Então os cilindros e cabeçotes geralmente são aletados a fim de proporcionar maior troca de calor, o que é feito por meio da circulação do ar ambiente com auxílio de hélices nas polias de transmissão. Então, as polias de transmissão geralmente vai ser encaixado hélices, né, para ter essa circulação do ar. Tem a ventilação forçada. Então, a refrigeração interna dos cabeçotes e resfriador intermediário, ela vai ser conseguida através de ventilação forçada ocasionada por ventoinhas, né? Então, as ventoinhas que são ventoinhas elétricas, né, que vão gerar essa ventilação forçada, obrigando o ar a circular, né, no interior do compressor. Então, geralmente tem esses dois modos para resfriamento a ar. O de água foi aquele primeiro modo lá com a serpentina. E a umidade? A umidade também é importante que a gente retire desse sistema, né? Então, a presença de água condensada nas linhas de ar, causada pela diminuição de temperatura, tem com as seguintes consequências, ó, que a gente precisa evitar, né, que ocorra isso aí. Oxidação da tubulação e componentes pneumáticos, né? Isso se houver essa presença de água. Destrói a película lubrificante existente entre as duas superfícies que estão em contato, acarretando desgaste prematuro, reduzindo a vida útil das peças, válvulas, cilindros, etc. Prejudica a produção de peças, arrasta partículas sólidas que prejudicarão o funcionamento dos componentes pneumáticos, aumenta o índice de manutenção, né? Impossibilita a aplicação em equipamentos de pulverização, né? Porque a pulverização, geralmente, o ar tem que estar seco, né? E outros fatores que essa umidade vai acarretar. Então, existe um processo para eliminar essa umidade, que são os secadores, né? Então, a secagem do ar comprimido, né? Então, são processos de secagem desse ar para tirar a umidade. Esse vapor d'água é aspirado pelo compressor junto com o ar, porque o ar ele possui, né, vapor na forma gasosa. E eu já falei que esse vapor é importante para a vida do ser humano, né? Então a gente precisa desse vapor aí para respirar. Esse vapor pode se condensar ao longo da linha, dependendo da pressão e da temperatura, né? Então, os fatores que geram essa água é a pressão e a temperatura. A água acumulada pode ser eliminada por meio de filtros separadores de água e drenos dispostos ao longo da linha. Geralmente, essa linha de distribuição de ar comprimido, ela tem uma inclinação com o objetivo de separar essa água, né? Então, a inclinação vai concentrar a água acumulada em uma determinada parte e, através de drenos, essa água vai ser eliminada. No entanto, um filtro não pode eliminar o vapor d'água e, para isso, são necessários secadores, tá? Então, nós temos filtragem também desse ar, mas o filtro em si não vai conseguir tirar esse vapor, e sim os secadores, né? E aqui tem um exemplo de um secador, né, por resfriamento. Então, consiste em se resfriar
o ar que reduz o seu ponto de orvalho. Então, o ponto de orvalho, nós comentamos já sobre ele a aula passada. O ponto de orvalho é o momento daquela determinada pressão e a determinada temperatura, onde nós temos a condensação, né, desse vapor. Ele vira água. Então, o ar é resfriado, circulando por um trocador de calor. Esse trocador de calor é uma serpentina com um fluido refrigerante. Então, nesse sisteminha aqui, ó, nós temos primeiro entrada de ar. Né? Então, esse cinza mais clarinho, ó, com as setas, né, é o ar passando nesse sistema aqui. E aqui sai o ar. Né? Agora, existe uma câmara aqui que tem essa serpentina, ó, esse zigue-zague aqui, é onde nós temos esse fluido refrigerante, que é o conjunto refrigerador. Então, ele vai resfriar o ar que está passando nessa câmara aqui. E o ar, ele também passa em contato com essa serpentina, que ela vai estar fria. Tem dois filtros separadores aqui, né? Então, aqui nós temos um estágio de separação do ar condensado. Então, aqui começa a pingar água e aqui também começa a pingar água, né? Então, tem esses dois separadores aí de condensado. Então, aqui vai cair água por esses dois estágios aqui, né? Garantindo que o ar fique seco, né, nessa saída dele aqui da câmara, né, do aparelho refrigerador. Então, esse é um sisteminha simples aí de secagem de ar. Existe um resfriador posterior, porque por mais estágios que você tenha de secadores, você, para garantir o ar seco no sistema, existe também os resfriadores posteriores, tá? Então, para resolver de maneira eficaz o problema, ó, da água condensada nas instalações de ar comprimido, o equipamento mais completo, fora aquele secador do slide anterior, é o resfriador posterior, localizado entre a saída do compressor e o reservatório, pelo fato de que o ar comprimido na saída atinge sua maior temperatura. Então, a ideia é, na saída do compressor, eu já instalar um resfriador posterior. Então, o ar ele vai fazer também, ó, um zigue-zague, conforme as setinhas estão aqui nesse sistema. Aqui nós temos um sistema de resfriamento desse ar. E, claro, o resfriamento desse ar vai gerar o condensado, né? Aí o condensado ele vai sair também aqui por filtros, né? Tipo aquele do exemplo anterior, né? Então, nós teremos filtros aqui de condensado que vai tirar a umidade do sistema. Aí sim ele vai para o nosso tanque de ar comprimido. Mesmo assim, no tanque de ar comprimido, nós temos esses filtros de condensado aqui instalados na parte inferior dele. Existe a secagem por adsorção, né? Então, determinadas aplicações de ar comprimido requerem um teor de umidade muito baixo. Ponto de orvalho negativo, ó, entre menos 5 a menos 70 graus aproximadamente. Ou seja, é um ar muito seco, não sendo atendidos pelos sistemas convencionais aí, ó, de refrigeração, que trabalham com pontos de orvalho da ordem de mais 3 graus. Neste caso, deveremos utilizar o secador que opera pelo princípio de adsorção. Então, a adsorção é um processo, ó, físico que leva à fixação de certas moléculas de gás, que no nosso caso é o vapor, na superfície de produtos sólidos, chamado materiais de adsorção, adsorventes ou adsorvedores. Tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar da sílica, né? A sílica gel é um produto que trabalha com esse princípio de adsorção.
né? Então, é um produto sólido que absorve a umidade do ar. Então, nós temos processos onde, que nem aqui, né? Esquema de secagem por adsorção. Então, a sílica é um. Geralmente, quando vocês compram alguns equipamentos eletrônicos, vem um saquinho branco dentro, né? Aquele saquinho branco é de sílica gel para tirar a umidade lá do sistema, porque a umidade também ela causa corrosão, né? Em circuitos, né? O supermercado também vende alguns produtos, né? Que tiram umidades aí de ambientes, né? Então, são produtos que trabalham com essa tecnologia de adsorção. Maurício, Então, esse... Oi, pode falar. esse saquinho branco que você falou, tem remédio também, né? Caixa de remédio. Também, isso. Então, tudo que não precisa, tudo que precisa ter um teor baixo de umidade, porque a umidade pode, sei lá, mudar a característica de vida útil, né? Pode ser aí, no caso, medicamentos, né? Produtos alimentícios, equipamentos eletrônicos, aí sim, isso aí, vem também em remédios, bem lembrado. Legal. Perfeito. Legal. Este processo é de elevado rendimento, visto que os materiais de adsorção são facilmente regenerados depois de alcançada a sua saturação, a quente ou a frio. Então, esse material que faz a adsorção, no caso o sílica gel, ele satura, né? Então, ele vai ter o estágio de saturação dele. Ou seja, é um momento que ele não consegue mais retirar a umidade. Então, não adianta a gente ter lá um saquinho desse aí, que nem vocês deram como exemplo de medicamento, que ele vai continuar tirando a umidade. Não, eu preciso regenerar ele. Como que é feita a regeneração? Então, observem que nesse sistema nós temos o material adsorvente, que faz a secagem, e tem o regenerador. O regenerador, o que é? Uma resistência que eu tenho que colocar para aquecer esse material novamente. Então, geralmente, o sílica gel você tem que pôr ele num forno a uma determinada temperatura, por um determinado tempo, aí você consegue regenerar ele e ele fica preparado para trabalhar com o processo de secagem novamente. Então, para os sistemas pneumáticos, né, que trabalham com a secagem por adsorção, o sistema de adsorção já tem esse regenerador, senão ele ia saturar e não ia secar mais esse ar, né? Então, temos essas características também de regeneração desses materiais com o calor, né? Então, a regeneração vai ser feita com o calor. E temos no nosso sistema de preparação, né, do ar comprimido, então vocês estão vendo que o ar comprimido não é simplesmente ligar o compressor e tacar o ar, né, num reservatório, ou até usar ele diretamente pelo compressor. Tem várias etapas aí, já já a gente vai ver um sistema completo, né? O reservatório também faz parte, né? Então a função do reservatório é armazenar, né, o nosso ar comprimido, então eu vou ter a energia aqui dentro, a energia pneumática armazenada aqui. Aí a gente troca, né, essa energia para a mecânica, né? Resfriar o ar auxiliando a eliminação da condensação. Então, aqui também tem estágio de resfriamento e eliminação de condensação. Observe que o item 8 é um dreno aqui, né? Esse dreno é porque vai acumular aqui, mesmo tendo aqueles estágios de secagem do ar, uma parte ainda vai ter um pouquinho de umidade e vai cair aqui no nosso dreno. O que ele faz também? Dependendo do compressor, que nem aqueles compressores de pistão, de membrana, eles geram flutuação, né? Então, cada vez que o ar é comprimido, tem aquele pico de pressão. Então, se a gente colocasse um sensor de pressão, pegasse o sinal dele, plotasse lá num gráfico, nós não teríamos um sinal constante, teríamos picos de pressão. E o que o compressor faz? Ele compensa essas flutuações, né, que nós temos no sistema, né? Então ele vai fazer com que a pressão fique constante, né? Por isso que também o reservatório ele tem
característica de compensar as flutuações de pressão em todo o sistema de distribuição, estabilizando também o fluxo do ar, controlar as marchas dos compressores, né? Porque eu não preciso manter o compressor ligado constantemente. Ele vai ligar quando o nosso manômetro, né, indicar uma queda de pressão, né? Então temos o manômetro, a válvula dele, que é o item 2 aqui, né? O 3 é a nossa saída desse sistema. O 4 é a nossa entrada, né? O 3 ele é aqui, né? Aqui que está a nossa saída, né? Placa de identificação é o 5 aqui, né? Aqui, ó. Aqui que está a nossa saída, que ela está de frente aqui, que tem, ó, os furos aqui para a instalação aí dos parafusos, né? A válvula de alívio, que é o 6, para regular a pressão, né? Eu tenho uma válvula de alívio aqui, que ela vai funcionar da seguinte maneira, ela vai aliviar a pressão excedente. Então, isso é regulado, né? Eu regulo essa pressão aqui pela válvula de alívio. Escotilha para inspeção, né? Então, nós temos aqui, ó, uma escotilha que você pode colocar o seu olho aqui, né? E fazer uma análise interna desse reservatório. E o dreno. A simbologia dele em projetos é essa aqui, né? Do nosso compressor. Aqui nós já temos um sistema de produção, armazenamento e condicionamento do ar. Então, ele começa com um filtro aqui, né? Então, o ar, ele tem... Vocês sabem que o ar que a gente respira tem muita poeira, né? Então, esse filtro aqui, ele vai mostrar, inclusive, essa poeira aí, né? Depois de algum tempo de utilização, né? O filtro. E tem o 2 é o motor, aí vai ser um motor elétrico, né? Que está gerando a compressão, né? Que vai gerar compressão. O 3 é um estágio de separação de condensado, juntamente com o 8, né? Que é o resfriador posterior. Então, eu tenho aqui um estágio de resfriador e a umidade que vai ser tirada aqui, né? Que na verdade é um secador que nós temos aqui, já começa a sair aqui, né? No item 3, né? No separador. O 4 é o nosso compressor em si. O 5 é o nosso reservatório, né? Então, o reservatório ele tem também ó, uma saidinha aqui que está azul, né? Que também para tirar o condensado dela, né? O 6 é um outro estágio ó, de resfriador intermediário que nós temos aqui, ó, nessa etapa aqui. O 7 é um secador posterior, né? Então, ó, mesmo com o ar armazenado aqui, eu tenho um outro estágio de resfriamento aqui para secar mais ainda o nosso ar e tirar mais ainda a umidade dele, né? Aqui nós já temos um sisteminha de distribuição, tá? Então, geralmente o sistema de distribuição, ele tem uma inclinação na tubulação. Não é que a pessoa que instalou essa tubulação, ele deixou torto de propósito, não. Tem um objetivo, né, de tirar a água que fica acumulada dentro desse sistema, né, por melhor que seja o tratamento de ar, na distribuição sempre vai ter um pouco de água acumulada aí no sistema. Então, aqui nós temos a divisão da produção do ar, né? Então, toda essa etapa aqui é a etapa de produção do ar, com a parte de compressão, resfriador, separador de umidade, né? E o próprio reservatório aqui com manômetros, válvula de segurança, né, para pressão. Aí sai para o nosso sistema de distribuição, né? E no sistema de distribuição eu tenho derivações, né, para as áreas que vão utilizar, né, esse ar.
Então, para cada área que vai utilizar o ar, eu também tenho um conjunto de manutenção, e esse conjunto ele tem características também de regular pressão, porque a pressão que eu tenho aqui no meu sistema, ela é uma pressão maior do que eu uso no meu conjunto de manutenção. Então, eu consigo também regular essa manutenção, essa pressão. Eu consigo também, com filtragens aqui, tanto de poeira quanto de condensados, tem filtros de poeiras e condensados aqui, e dependendo da ferramenta que vai ser utilizada nesse sistema pneumático, eu tenho um filtro de lubrificação, ou seja, ele vaporiza o óleo para um determinado equipamento pneumático, tipo motor. Motor pneumático, eu preciso ter vapor de lubrificação para aumentar a vida útil dele. Então, eu posso instalar nesses conjuntinhos de manutenção, né? Para adequar a pressão do ar à ferramenta que vai ser utilizada. Aqui no final tem, olha só, um filtro de umidade também, que vai tirar a umidade do sistema aí. Rede de distribuição, né? Então, a rede de distribuição possui duas funções básicas: comunicar a fonte produtora com os equipamentos consumidores, funcionar como um reservatório para atender exigências locais. Então, um sistema de distribuição perfeitamente executado deve apresentar os seguintes requisitos: pequena queda de pressão entre o compressor e as partes de consumo, né? Mesmo com todo mundo usando o ar, eu tenho que ter uma pequena queda de pressão para um bom projeto, né? Não apresentar escape de ar. Isso aqui vai gerar consumo excessivo de energia, né? Porque os computadores não, né? Os compressores, eles vão ficar ligados mais tempo. Apresentar grande capacidade de realizar separação de condensado, né? Porque quanto menos condensado, melhor vai ser a eficiência do meu sistema, menos vai ser a manutenção, vai diminuir muito do sistema, né? Ao serem efetuados o projeto e a instalação de uma planta, qualquer de distribuição, é necessário levar em consideração certos preceitos do que vai ser utilizado nesse sistema e como é que a gente vai fazer o anel de ligação desse sistema. Falando em anéis, né, de ligação, as redes de distribuição, elas têm formas geralmente já planejadas para projetos. Existem basicamente 3 tipos de variações. Anel fechado, né? Sistema fechado em anel, permite que o ar comprimido seja fornecido em 2 acessos, minimizando queda de pressão quando o consumo de ar aumentar repentinamente. Facilita ainda a produção, pois em caso de manutenções, o ar continua sendo fornecido por pelo menos um sentido. Então, na saída aqui do meu compressor, que está aqui de azul, eu tenho, na verdade, 2 saídas, pelas setinhas, né, alimentando esse anel, né? Então, se eu tenho um consumo excessivo desse lado aqui, o lado direito, apesar de estar conectado, né, nesse sistema, ele vai ser compensado por essa segunda saída aqui do reservatório de ar comprimido, né? Se tiver um alto consumo aqui. Sistema em aberto ou em linha. Então, nesse caso, o fornecimento do ar comprimido se dá somente por uma das extremidades. Então, este método prioriza os equipamentos que estão mais perto lá do compressor, né, do tanque de compressão, e, eventualmente, em um pico de utilização de ar, ele pode diminuir consideravelmente o fornecimento para quem está lá na extremidade. Então, tem que avaliar também, né, a necessidade de manter ou não constante em um pico de utilização, né, desse sistema. Claro que esse sistema
vai ser mais barato do que um em anel fechado aqui. Agora, tem o combinado. Aí o combinado usa tanto o sistema fechado ou anel, ou em aberto ou em linha. Outra alternativa é a mistura desses dois sistemas, como, por exemplo, uma ampliação da construção da fábrica que não foi abrangida pelo sistema fechado instalado. Então, eu tenho um sistema desse fechado, eu quero expandir esse meu sistema, eu vou ter que, né, fazer uma ligação para um outro sistema, né, para ampliação aí no caso da fábrica. Aqui uma visão, né, de projeto de sistemas de distribuição. Então, aqui nós temos aquele sistema em anel, né? Então, o sistema em anel é alimentado por aqui, né, com ar, e temos vários estágios consumidores aqui. Temos um reservatório secundário aqui para compensar queda de pressão na utilização aí dos consumidores, né? Então, esse item A aqui, ó, rede de distribuição com tubulações derivadas do anel. O item B é rede de distribuição com tubulações derivadas das transversais. Então, se eu faço ligações transversais nesse anel, eu estabilizo mais a minha pressão quando um consumidor tem um consumo em excesso, né, do ar comprimido. Aí a gente precisa colocar as derivações aqui no nosso sistema, né? E, claro, fazer o uso do reservatório secundário aí para acumular a pressão que está sendo gerada aqui pelo nosso sistema de compressão. Então, o anel fechado, ó, auxilia na manutenção de uma pressão constante, além de proporcionar uma distribuição mais uniforme do ar comprimido para os consumidores intermitentes, funcionam hora sim, hora não. Dificulta, porém, a separação da umidade, porque ó, o fluxo não possui uma direção, dependendo do local de consumo, circula em duas direções. Então, é isso também, né? Se eu tenho esse conjunto de consumidores consumindo mais do que os de cima, claro que a pressão, eu vou ter um fluxo de ar nesse sentido aqui. Existem casos em que o circuito aberto deve ser feito, por exemplo, área onde o transporte de materiais e peças é aéreo, pontos isolados, pontos distantes, etc. Então, dependendo da infraestrutura do local, né? Então, nós temos que ter aí um circuito aberto aí para transmissão aí da nossa pressão de ar. As ligações entre os tubos, né? Então, elas processam-se de diversas maneiras. Então, tem lá rosca, tem por solda, tem por flange, tem acoplamento rápido. Hoje em dia, faz-se necessário o uso muito de acoplamento rápido, né? Porque você monta rapidamente um sistema de distribuição. Devendo apresentar, ó, a mais perfeita vedação. Nós temos no sistema várias válvulas também. As válvulas são importantes também para a manutenção do nosso sistema, porque eu posso bloquear uma determinada área para manutenção e manter as demais áreas funcionando. As válvulas também ajudam na detecção do vazamento de ar, né? Porque eu vou isolando as áreas até que eu acho a área que tem um vazamento, aí eu atuo naquela área do vazamento. A parte de tubulação, ela exige um raio mínimo de curvatura. Isso aqui é dado pelo fabricante, né? Então, eu não posso pegar uma rede de distribuição e fazer curvas com ela fora do padrão. Geralmente, eu pego lá os dados aí do fabricante dessa tubulação e lá vai ter um raio mínimo que eu devo utilizar aí no nosso sistema. Aqui nós temos detalhes de equipamentos, ó, esse aqui é para prevenção e drenagem para condensado. Então, tudo isso aqui, ó, são filtros de condensado, drenos, né, de condensados no nosso sistema, que é a etapa de separação. Aqui é um exemplo de conexão
de encaixe rápido, né? O encaixe rápido está aqui, ó. Né? Tem um anelzinho aqui, você encaixa a mangueira de ar nesse sentido, e aí essa mangueira não sai mais, ela é como um anzol, né? Então fica preso através de um anel que eu tenho aqui de pressão. Para soltar ela, aí sim, eu tenho que pegar esse anelzinho que está aqui da cor verde e empurrar ele para dentro para liberar a pressão que está segurando a mangueira. Então, eu não preciso ferramenta, né, para isso aqui. Aqui nós temos a inclinação, ó, que ela deve ser de 0,5% a 2%, né, para tirar a umidade aqui do nosso sistema, né? E aí tem os nossos drenos ou purgadores. Então, inclinação. As tubulações devem possuir uma determinada inclinação no sentido do fluxo interior. Tipos de tubulações aqui, no caso, secundárias, né? Então, nós temos a de polietileno, ó. Então, aplicações de vácuo até pressões de 700 kPa e temperatura de trabalho ó, de menos 37 a 40 graus. Isso aqui é dados de fabricante também. Tem de nylon, né? Então, é mais resistente que o polietileno, sendo mais recomendado para aplicações ó, de vácuo até 1.700 kPa e temperaturas entre 0 e 70 graus. E aí, todo esse sistema de preparação de ar, de compressão do ar, serve para quê? Para gerar comando, né? Então, aí eu tenho uma transformação da energia do ar, que está sob pressão pneumática, em energia mecânica, né? Aí entra a parte de comandos. Né? Então, nos comandos, ó, nós temos o sistema de produção e preparação de ar, que nós já estudamos, né? Que envolve aquela filtração, o resfriamento, a secagem, separação de impurezas sólidas, líquidas, inclusive vapor de água, né? Então, eu tenho que ter uma exigência de qualidade de ar para poder utilizar aí os nossos comandos. Senão, a vida útil desses nossos comandos vai diminuir. Então, aqui são simbologias de estágios, né, de preparação do ar, né, produção e preparação. Começa com aquele filtro de aspiração, começa com o nosso compressor, depois, né, o nosso compressor. Aí vem resfriamento, filtração. Filtração tem vários tipos de filtros aqui, tá? Nesse material eu não comento dos vários tipos de filtros, mas está presente aí nesse nosso material. A parte de secagem, a parte de armazenamento, aí vem a distribuição e o tratamento para cada área consumidora. E aí o bloco gerador, ele é composto por um ou vários compressores que armazenam o ar atmosférico em reservatórios, nos quais a pressão interna é superior à pressão atmosférica, né, do local. O ar comprimido ele é convertido em energia cinética quando transferido aos nossos atuadores pneumáticos na ponta dos dispositivos. O bloco gerador pode ter a função de filtragem de partículas e desumidificação, ou seja, ele retira toda a água possível do ar que foi comprimido. Então, isso aí nós já falamos nesse material, né, de hoje. Aqui nós temos um detalhe gráfico, né? Então, a linha vermelha aqui, ó, desse gráfico são partículas, azul a água e o óleo, né? O óleo esse mais begezinho aqui, né? Então, os estágios que nós temos de um sistema de geração de ar comprimido, ele está separando, né? Partícula, água e óleo, né? Então, começando do compressor, o compressor acaba, dependendo, né, do compressor, nós temos esse item do óleo que aumenta, né? Devido à lubrificação mecânica interna dele. A água temos um nível também que se mantém constante nesse estágio, as partículas também. Aí quando passa por um pós-resfriador, começa a diminuir a água, né? O óleo também diminui um pouco, a partícula fica constante.
Agora, o que vai começar a diminuir a partícula, a água e o óleo são os estágios de separação e estágios de filtragem também, né? São esses dois aqui. O secador, ele vai diminuir bem a água, né? A umidade, ó, né? O secador. E temos mais outros graus de filtro, né? Então, filtro grau AA, grau AC, tá? Então, nesse material tem detalhes também sobre esses filtros aí. E a ideia é a gente ter aqui na nossa aplicação, ó, uma baixa concentração de partículas de água e de óleo. Agora, existem ferramentas que precisa lubrificação, que nem eu falei para vocês, né? De motores, né? De atuadores pneumáticos, né? Então, geralmente a gente precisa de lubrificação. Mas o nosso sistema, vocês viram que ele é preparado com o ar comprimido, sem umidade, sem o óleo, né? E sem partícula nenhuma. Então, eu preciso, na área que eu vou utilizar equipamentos que necessitam do ar lubrificado, eu preciso do nosso lubrificador, né? Então, o lubrificador ele tem a função de lubrificar os aparelhos pneumáticos de trabalho de comando. A alimentação do óleo é feita pelo princípio de Venturi. Então, o Venturi ele usa esse princípio aqui, que quando eu tenho um fluxo de ar e eu reduzo a área dele, ó, aqui eu tenho uma redução de área. A velocidade aqui nessa área de redução aumenta, né? Então, a velocidade aumenta e aí depois ela diminui novamente aqui. Então, nessa etapa aqui onde eu tenho o aumento de velocidade, eu tenho esse tubinho aqui, ó, que está numa cor mais escura aqui. Esse tubinho, o que que é? É óleo, né? E esse óleo, ele se vaporiza aqui com esse aumento da velocidade e da pressão também. Aí eu tenho esses pontinhos pretos aqui, estão representando o óleo vaporizado no sistema, tá? Aqui eu tenho o equipamento mesmo, né, de lubrificação. Ele tem um local onde armazena o óleo, né? Então tem até os níveis, ó, para a gente ir repondo esse óleo. Tem o nível máximo e o nível mínimo de trabalho dele. Então, o lubrificador, a gente temos uma visualização, né, do nível do óleo que ele está. Então, temos que manter sempre o nível do óleo, senão ele para, né, de lubrificar. Então, em um sistema, ó, de qualidade de distribuição de ar, ó, nós temos aqui, já passou por toda aquela etapa lá de preparação do ar, né? Aqui já é a distribuição, né? Mesmo na distribuição, ó, temos a inclinação. E aqui nós temos um exemplo aqui de áreas pneumáticas aqui para pintura, né? O ar tem que estar seco, né? Toda estação de trabalho pneumática vai ter o seu regulador, vai ter um secador, né? Então, ó, todas têm secador e regulador, né? Essa aqui já do meio, como ela é uma ferramenta pneumática que exige lubrificação, ó, nós temos um conjunto de filtro regulador com lubrificação. Esse aqui, né? Esse aqui é de uso geral, né? Uma pistola de uso geral, ele só pega o ar seco aqui, né? Fazer limpeza, né? De poeira no ambiente. E para fazer manobra desses sistemas, né? Então nós temos os blocos de manobra que são constituídos por válvulas, né? Então geralmente o sistema de pressão, essa válvula aqui é uma válvula esférica, né? Que nós temos válvulas de gaveta e válvula esférica. A válvula esférica é para gás, né? Então para gás de bujão mesmo de gás, né? Para o GLP, para sistema pneumático, nós usamos o sistema esférico. Aqui dentro tem uma esferazinha, né? Que fecha a passagem do ar, né? Diferente da de gaveta. De gaveta a gente usa para registro de água, né? Mas o registro geral de água, geralmente a gente usa o de gaveta.
válvulas essenciais ao controle da manobra que se pretende executar com os atuadores pneumáticos. Aqui já entra os blocos de atuação, né, os atuadores. Então, eles são compostos de eixos. E aí, sim, nesse eixo eu vou ter a minha energia mecânica, né? Então, é nesse eixo aqui que eu tenho a energia mecânica que eu vou usar, né, no meu sistema de automação aí, né, num determinado projeto. Então, é um eixo que se movimenta linearmente de modo bidirecional, ou seja, ele vai e volta, né? Avançam e recuam. Nós temos válvulas de controle direcional, é o que o nome está dizendo, né? Ele determina a direção desse ar. Então, no momento em que o sistema exige as válvulas de controle direcional, distribuem o ar aos dispositivos atuadores. Elas permitem ou não a passagem de ar em um único sentido, abrindo ou fechando dutos internos que a compõem. São utilizadas normalmente no avanço ou no recuo dos nossos atuadores. Então, as válvulas pneumáticas são classificadas conforme o número de vias que possuem, as posições, que geralmente são duas, né, posições, em que podem ser atuados e a forma que eu posso atuar. O dispositivo de acionamento de uma válvula pneumática também é chamado de piloto. Então, aqui nós temos um piloto de rolete, né? Então, eu tenho que ter um came mecânico, né? Então, vamos supor que eu tenho um braço aqui, ó, mecânico, né? Sei lá, pode estar ligado numa porta aqui qualquer, né? E aí ele vai se movimentar e vai, através desse rolete, vai acionar, né, a nossa válvula aqui. Esse da direita, observe que tem três terminais aqui. Isso aqui não é relé, né? É uma bobina. Então, é um acionamento com bobinas, né? Então, é que nem um contator, né? A bobina do contator que ela puxa o eixo que gera os contatos. Aqui ela vai puxar o eixo que vai movimentar mecanicamente as vias da minha válvula. Então, a representação, ela é por esses quadrados, tá? Então, aqui nós temos 2 posições e 3 posições das válvulas. Isso é representação. Então, nessa figura, ó, nós temos, geralmente para projeto, nós temos lá o desenho do estado normal da válvula, né? O estado normal é o que vai estar lá no desenho do meu projeto. Né? Tem simulador, claro, tem simulador para sistemas pneumáticos, que na simulação eu vou ter, no momento do acionamento, ó, a mudança da imagem, que nem para essa aqui. Então, olha só, esse piloto que nós temos é um piloto mecânico. Então, eu tenho que colocar o dedo aqui, né, para empurrar essa minha válvula. O retorno dela é por mola. Tem uma mola retornando aqui do lado. Esse traço ponto que nós temos em cima e embaixo é a linha de ar, é a mangueira que eu vou ter de ar. Então, olha só, no estado normal dessa válvula aqui embaixo, né, do nosso desenho, do lado esquerdo, né, o estado normal de funcionamento da válvula garante que a via 4 está ligada à via 3, pela própria seta, né? Ó, a seta está dando esse caminho aqui, ó, 4 para 3, né? E a 3, ela vai, né? Aqui é a simbologia de um silenciador, né? A 1 com a 2, ela tem um T de bloqueio aqui. Então, nesse sistema, eu estou tendo pressão nesse sentido aqui, ó. Por isso que está tendo esse bloqueio aqui. Está tendo esse bloqueio da pressão. E esse 3 aqui, que é um silenciador, esse desenho aqui desse triângulo
de cabeça para baixo, ele está liberando uma pressão que veio aqui de cima, né? Quando ela for acionada, ó, nós temos essa nomenclatura agora. A via 1 vai ser ligada com a via 4, então vai ser injetado pressão nesse meu sistema aqui, ó. Né? Então, aqui em cima, eu vou ter um determinado atuador. Geralmente vai ser um atuador de simples comando, que já já a gente vai ver. Depois tem um exemplo no final de um projetinho completo aí, bem simplesinho aí, só para vocês entenderem a utilidade desse tipo de válvula. Esse tipo de válvula é utilizado para atuadores de simples comando. O acionamento ó, do piloto, ele pode ser executado ó, por ação muscular, que é provocada pelo homem, então pode ter um botão, pode ter um pedal, né, para ser feito esse acionamento. Por ação mecânica, aí eu tenho um dispositivo mecânico, que nem no exemplo lá eu dei um cane metálico, que vai empolvar aquele rolete, né, ação mecânica. E tem a eletromecânica que usa solenoides, né? Que nem os contatores, né? Que movimentam um núcleo magnético e provocam o deslocamento interno das posições da válvula. Aqui tem uma simbologia utilizada de piloto, né? Com ação muscular, né? Então, olha lá, uso geral, botão, alavanca, pedal. Ação mecânica, pino, mola, rolete, rolete sentido único e o elétrico, né? Acionamento elétrico faz parte hoje da maioria dos projetos, né? Fazer acionamentos elétricos. Os mecânicos são utilizados para proteção, né, do nosso sistema mecânico. Então, vamos analisar 3 modelos ó, de válvulas, que são com esses 3 modelos a gente implementa a maioria dos nossos projetos pneumáticos, né? 2 vias e 2 posições, 3 vias e 2 posições, 5 vias e 2 posições. Observem que 2 posições para os 3 modelos que a gente vai estudar. O que vai mudar são as vias, né? 2, 3 e 5. Então, quando eu tenho válvulas de 2 vias e 2 posições, significa que posição é que ela vai ter uma posição inicial e uma final apenas. 2 vias que ela vai ter 2 conexões, né? Então, essa válvula aqui, observem que ela na posição 1, né? Então, aqui é a posição 1. Eu tenho internamente, olha só, esse sisteminha de portas mecânicas aqui. A pressão entrando na via 1, ó, ela não sai para 2. Agora, se eu aciono ela aqui, ó, agora o acionamento não está sendo levado em consideração, né, nesse estudo agora. Mas pode ser um acionamento mecânico aqui. Eu empurro com o meu dedo para ela ir para essa posição 2. Quando ela vai para a posição 2, olha só, a pressão da via 1 escoa para a via 2, né? É como se eu tivesse um interruptor aqui, né, de liga e desliga de corrente elétrica. Simbologia dela é essa aqui, ó. Né? Então, nessa simbologia, sim, nós temos um acionamento por solenoide e um retorno por mola, né? Então, eu teria esse tipo de acionamento. Aqui ela está no bloqueio da pressão. Quando eu aciono ela, essa setinha vai vir para cá, ó, no 1 e 2, né? Aí a setinha vem para cá. Aí eu tenho fluxo de ar, passando, no caso aqui, da via 2 para a via 1, pela posição da seta. Aqui nós temos uma de 3 vias e 2 posições, tá? Então, aqui também 2 posições, porque esse sisteminha mecânico de válvulas interna, ó, ele ou fica na posição A, do jeito que está, aí eu tenho fluxo de ar da 2 para 1, bloqueio na 3. Ou a posição B. Aí ele inverte. Observem o pino 2. Ora o ar está com a pressão para baixo,
a posição B, o ar está para cima. Né? Então, eu tenho na posição B um fluxo de pressão de 3 por 2 e bloqueio 1. A simbologia dele também está utilizando aqui o comando por solenoide e o retorno por mola. Né? Como são 3 vias, temos que ter 3 conexões, né? O que vai mudar é esse bloco aqui, ó. Esse bloco está na posição de repouso, onde eu tenho fluxo do 2 para o 1, bloqueio 3. Quando esse bloco aqui, ó, ele for para a direita no acionamento, aí eu vou ter o fluxo do 3 para o 2, né? E bloqueio o 1. E temos a válvula de 5 vias e 2 posições. Né? Então, claro, cada válvula dessa vai ter uma aplicação no tipo de pistão que eu vou acionar, que a gente já vai falar, né? Desses tipos de pistões. De simples ação e tem o de dupla ação, né? No caso. Então, a válvula de 5 vias e também 2 posições, olha só, aqui seria a posição A, aqui a posição B, né? Então, só 2 posições. O que muda, observem que na posição A, eu tenho um fluxo de ar de 4 para 5, de 1 para 2, bloqueia o 3. Na posição B, nós invertemos, né? Ó, invertemos o fluxo de uma linha de ar que eu tinha nesse ponto e outra nesse ponto aqui. Então, aí, essa primeira linha de ar, ela foi invertido o sentido dela, né? Ó, foi bloqueado o 5, aí a saída do 4 agora é para cima. Aqui ela estava para baixo, né? Então, eu tenho fluxo de 1 para 4. A 2, agora o ar entra, ó, na posição A o ar saía, né? Então, agora eu tenho um fluxo de 2 para 3. E aqui nós temos a representação, né, para projeto, e aqui nós temos o acionamento com solenoides, tanto para a posição A e para a posição B, né? O retorno aqui não é por mola, né? É duplo acionamento por solenoide, né? E as setas representam o sentido da via, que nem aqui, do jeito que nós estamos tendo 4 para 5, 1 para 2, bloqueio 3. Né? Agora, quando esse solenoide for acionado, esse bloco aqui vai para a direita. Né? Aí nós temos o acionamento, ó, do 2 para o 3, do 1 para o 4 e bloqueia o 5. Tem que imaginar, né, um pouquinho, né, essa mudança aí de posição vai da nossa imaginação, né, e a representação, né, de como é que vai ficar, né, naquele desenho estático. E essas válvulas aí que nós acabamos de estudar, de 2, 3 e 5 vias e 2 posições, elas vão dar ações aos atuadores, né? Então, os atuadores pneumáticos são dispositivos que realizam trabalho quando recebem energia do ar comprimido por meio das válvulas de distribuição e controle. Em sua grande maioria, são cilindros ou atuadores pneumáticos que propiciam o deslocamento de um eixo de acordo com suas características de construção interna. São basicamente 2 tipos, tá? Simples ação e dupla ação, a classificação deles. O de simples ação significa o seguinte, o retorno dele vai ser por mola, né? Então, ele tem 2 terminais, mas um terminal, ele é utilizado para a entrada da pressão atmosférica, que seria essa situação D, onde é feito o retorno pela mola, né? Ou o retorno por uma força que está sendo aplicada nesse eixo, né? Agora, o avanço dele, que seria a situação A para B, né? Ó, do A para o B, aí eu tenho que injetar
uma pressão aqui com o controle daquelas válvulas que nós acabamos de estudar. Né? Então, o vermelho aqui indica uma pressão maior que a pressão atmosférica. Né? Eu vou ter esse deslocamento. Aqui eu tenho um êmbolo, né, com anéis de borracha. Né? Então, geralmente, esses atuadores aqui, a manutenção é feita nesses anéis de borracha. Tá? Então, o próprio fabricante ele já vende kits de manutenção, né, para esses tipos de atuadores aqui. E aqui nós temos o retorno, né? Quando eu tiro a pressão, né, do meu sistema, entra a pressão atmosférica ou uma força, que nem eu falei, é colocada aqui no eixo, ele vai voltar para a posição inicial. Agora, o de dupla ação, né, ele possui, ó, o avanço igual ao de simples. Porém, o retorno dele também é por pressão. Né? Depois de se movimentar, o eixo desse atuador permanece na posição imóvel, até que receba uma força mecânica externa, né? Essa forcinha F aqui, né? Ou que a câmara oposta receba ar comprimido, que é essa aqui. Né? Aqui, sim, a gente precisa das válvulas de 5 vias. Né? Então, as válvulas de 5 vias... observem que nós temos sentidos de ar para cima e para baixo. Né? Então, por que para cima e para baixo? Quando ele está movimentando aqui para a direita, eu injeto ar aqui e eu retiro o ar aqui. E quando ele está voltando, né, eu preciso injetar ar aqui e retirar o ar aqui. Observem que esses sistemas de atuação, ele não é feito para paradas intermediárias. Por quê? O ar ele é compressível, tá? Então, uma característica do ar é a compressibilidade dele. E o ar sendo compressível, eu não consigo ter paradas intermediárias. Então, aqui nós temos um desenho, né? E a simbologia aqui embaixo do atuador de duplação, né? Então, olha só. 2 conectores de encaixe rápido aqui. Conexão de encaixe rápido. Claro que esse eixo aqui, se você, com a mão, você consegue movimentar, ele vai ficar parado na posição que você deixou, né? Porque ele não tem retorno por mola. Nós temos também nos nossos sistemas de comando, né, válvulas reguladoras de fluxo bidirecional. Então, a válvula reguladora de fluxo bidirecional possibilita a redução da área de seção em determinado ponto da passagem do ar entre as vias da válvula. Né? Aqui está a simbologia dela. Esse recurso possibilita que o volume de ar que passa instantaneamente por ela seja reduzido e, por consequência, controla a velocidade de avanço ou recuo do eixo atuador. Então, essa alavanquinha, essa válvula aqui, eu vou girar ela, eu vou conseguir controlar a velocidade de avanço, né, ou recuo dos nossos atuadores. Então, essa válvula é comumente utilizada em processos mais delicados ou que exigem cuidados especiais com os produtos ou objetos que serão manipulados, né? Então, você quer uma atuação mais suave. Então, você vai injetando a pressão, né, com uma redução, né, da passagem desse volume de ar. Você consegue ter esse controle da velocidade. Não de posicionamento, tá? De velocidade. A válvula de retenção, né? Então, ela garante que o ar das vias que a compõem siga somente um sentido, ou seja, permite a passagem de ar de A para B. Então, o ar ele passa ó, do A para o B. Agora, se você tentar do B para o A, vai ter um bloqueio desse ar.
É muito usado em construções de lógicas específicas de acionamentos e processos controlados somente por ar comprimido. Então, geralmente, essa válvula, ela tem lá a setinha dizendo qual é o sentido do ar. Ou seja, essa válvula, se você soprar o A, o ar vai sair no B. Agora, se você soprar aqui o B, essa bolinha aqui vai fechar a passagem de ar. Aí ele não vai para o A. Se a gente comparar a eletrônica, isso aqui é um diodo, né? Na eletrônica. E a nossa válvula reguladora de fluxo é o nosso resistor. Tá? Fazendo uma comparação com a eletrônica, a válvula reguladora de fluxo seria um resistor que vai diminuir a corrente no meu circuito. E a válvula de retenção, ou até válvula one-way, que se chama também, tá? De um único sentido, one-way, ela se assemelha a um diodo, né? De corrente elétrica. Claro, aqui é só uma comparação. Agora, nós temos válvulas que executam as duas ações. Ela é um resistor e ela é um diodo, né? Ou seja, ela é uma válvula reguladora de fluxo unidirecional. Né? Então, ela garante apenas o fluxo do A para o B. E eu regulo esse fluxo. Pela simbologia, dá para entender, né, o que essa válvula faz. Né? Então, ela aplica os dois slides anteriores. Né? Então, regula fluxo e dá o sentido one-way da válvula. A simbologia fica também, geralmente, na válvula aqui. Ó. E o botãozinho aqui eu regulo, né? Eu crio a diminuição de pressão, né, que eu vou ter aqui no meu sistema, né? Eu limito a passagem do ar, limito a passagem da corrente elétrica comparando com o sistema elétrico, né? A aula passada eu falei que os sistemas pneumáticos, eles são poluidores sonoros, né? Porque o escape do ar gera barulho. Então, os silenciadores são terminais utilizados nas ligações pneumáticas de maneira estratégica para reduzir o ruído causado pela liberação do ar comprimido em atuadores que estavam acionados. Então, existem vários tipos de silenciador, mas um silenciador bem simples é esse aqui, que dentro dele tem uma espuma. Né? A ideia dos silenciadores é fazer com que o ar, é uma câmara com passagens nesse sentido aqui, ó. Se eu montar uma câmera dessa aqui, o ar ele vai entrar aqui, ele começa a fazer um zigue-zague, ó. Esse zigue-zague diminui a velocidade do ar. Se eu tenho aqui uma velocidade alta, aqui uma velocidade baixa, eu consegui silenciar o ar. Então, a teoria é essa aqui, né? Fazer um zigue-zague do ar, dos silenciadores. Temos as conexões, né? Conexão do tipo T para você ter bifurcadores, né? Aqui, então, o T é um bifurcador que compartilha o ar entre seus terminais, né? Não tem por função o controle do fluxo, de escoamento entre suas vias, porém é de grande importância na implementação de projetos de pneumática. Então, essa união T, nesse exemplo, ela usa aquela conexão de encaixe rápido, né? Se eu encaixo a mangueira aqui, ela vai travar nesse anel. Para retirar a mangueira, eu tenho que empurrar esse anel, né? Com a mão mesmo. A parte de tipos de acionamento, nós temos aqui um exemplo de um cilindro de ação simples, né? Então, é um comando direto. Então, aqui eu tenho o meu sistema de compressão e tratamento de ar. Essa setinha significa que eu posso regular a pressão. Aqui eu tenho um filtro de entrada. Aqui é aquele acionamento mecânico, né? Com o dedo, né? Aqui é uma válvula de 3 vias e 2 posições, né? Com acionamento mecânico, retorno por mola. Nessa posição inicial dela,
o meu cilindro de simplização, ele está na posição inicial dele, que é o retorno por mola, né? Então, lembrando que o cilindro de simplização, ele tem um retorno por mola. A via de escape dele tem um silenciador, tá? Porque a hora que ele avança, tem a saída do ar aqui e gera barulho, né? Aqui também, no retorno dele, né? Quando volta, o ar, ele sai pela posição da via aqui, que tem ligado também um silenciador, né? Então, tem 2 silenciadores nesse sistema aí. Se eu pressionar esse botão, esse bloco aqui que está no meu lado esquerdo vem para cá. Aí eu tenho isso aqui, ó, né? Eu tenho a passagem da pressão para a câmara do meu cilindro e aí vai ter o avanço aqui do meu eixo, né? E aqui fica o bloqueio, né? Porque esse bloquinho vai para a direita aqui. Se eu tiro o dedo, ele volta pela mola e volta nessa posição que está, retornando o ar, né, para a válvula e a via de silêncio que está ligado o silenciador nela. Então, tanto para o avanço quanto para o retrocesso, né, desse cilindro, eu vou ter que utilizar aí os silenciadores aí para evitar poluição sonora. Aqui nós temos um outro exemplo que tem a mesma aplicação, porém é um comando que se chama indireto, né? Então é cilindro de simples ação utilizando uma válvula simples piloto, comando indireto. É como se eu estivesse usando uma chave na eletrônica, né? Uma chave pequena para comandar um contator que vai acionar um motor de alta potência, né? Então, eu tenho aqui uma válvula, né, de comando, que ela é o simples piloto, que chama. Essa aqui é uma válvula que tem uma característica construtiva bem menor, bem mais simples e bem mais barata. A função dela é mandar pressão para a válvula de comando indireto. Aí sim, essa seria a parte de potência, né? Aqui eu teria o meu comando e aqui a válvula de potência, que vai ser uma válvula que vai suportar pressões, né, para gerar os acionamentos aqui para o meu cilindro, que também nesse exemplo é de simples ação, né? As duas são válvulas de 3 vias e 2 posições, né? Então, eu tenho uma válvula pequena que aciona uma válvula grande que controla o meu cilindro para ter o avanço dele aqui. No avanço, eu tenho o silenciador aqui, né, do avanço dele, e no retorno dele eu teria exatamente essa posição aqui. Aqui eu vou ter também um retorno, né? Porque eu estou injetando uma pressão, né? Quando ela voltar para essa posição, eu vou ter um pequeno retorno aqui de ar. Claro que eu vou precisar também de silenciador aqui nesse sistema. Temos 2 vídeos aqui que falam um pouquinho, né, do FluidSim. O FluidSim, ele é utilizado para projetos de sistemas pneumáticos e hidráulicos, tá? Da Festo. Claro que o nosso objetivo dessa nossa disciplina não é entrar nessa parte de projetos, tá? Mas quem gosta, tem esses 2 vídeos aqui que falam um pouquinho aí do FluidSim, tem animação, né? Então, esses bloquinhos com essas simbologias geram as animações aí. Essa parte de exercício são simplesmente perguntas para depois vocês estudarem, tá? Não é necessário o envio delas. E para finalizar, eu deixei aqui um vídeo que fala um pouquinho dessa parte de hoje, tá? É um vídeo, inclusive, do telecurso. Eu deixei ele numa parte aqui, não vamos ver ele inteiro, não, mas ele fala um pouquinho da simbologia, né, que foi utilizada dessas válvulas, dos tipos de acionamento, dos cilindros, né?
Vamos ver rapidamente ele. Eu não vou tratar ele até o final, não. Vamos lá. Viemos até essa fábrica de bebidas para mostrar para vocês como é que é o funcionamento dessa esteira e como ela é acionada. Mas antes disso, tem outras coisas que você precisa saber. Bom, a nossa teleaula está começando e a primeira coisa que você precisa ficar sabendo é que quando nós unimos vários pistões e válvulas através de tubulações, esse conjunto recebe o nome de circuito. Quando o circuito trabalha com óleo, ele é um circuito hidráulico. E quando trabalha com ar, é um circuito pneumático. Esse desenho do circuito recebe o nome de diagrama ou esquema. Esses diagramas ou esquemas são desenhos dos circuitos feitos com símbolos. Cada componente do circuito é representado por um símbolo. Mas, Torquato, essa história de representar os componentes dos circuitos com símbolos não é muito complicado? Não é porque o desenho é simplificado. Dá uma olhada aí no diagrama. Através desse diagrama é possível entender muito bem como o circuito funciona. O símbolo usado para representar as válvulas é muito importante, hein? Já que as válvulas podem ter várias posições, dependendo de como elas forem acionadas, o símbolo da válvula tem que representar essas diferentes posições. Cada posição ou estado da válvula é representado por um quadrado. Dentro do quadrado, podemos representar as passagens abertas ou fechadas. Aqui o orifício R de retorno de ar comprimido da válvula está fechado. Quando o orifício P de pressão da entrada de ar comprimido se comunica com o orifício C, o ar é escoado de P para C. Depois, C será ligado a um cilindro pneumático. Quando um orifício da válvula se comunica com outro e há passagem de fluido, isso é representado por uma seta. Essa passagem é chamada de via, mas a gente não pode esquecer de representar como a válvula foi acionada. Cada tipo de acionamento de válvula é representado por um símbolo. Você quer ver? Este é o símbolo para a válvula com botão. Este outro é da válvula alavanca. Assim é o símbolo para a válvula de pedal, o símbolo da válvula batente, o da válvula rolete, este outro da válvula mola. Este é o da válvula direto e o da válvula solenoide. Válvula solenoide, essa eu lembro bem. Mas, Torquato, você tem razão. Os símbolos não são tão complicados. Eu disse. Vamos ver como ficaria aquela nossa válvula sendo acionada por um solenoide. No caso de uma válvula solenoide, o estado desta válvula de 3 vias seria representado assim. O orifício P se comunicará com o orifício C, permitindo a passagem de ar de P para C. E o orifício R está fechado. Aqui temos uma válvula não acionada. Seu carretel é mantido nesta posição através de uma mola. Ela é então uma válvula de 2 posições. Assim é uma válvula de 3 vias entre P e C e entre C e R, e 2 posições, acionada ou não pelo solenoide. Esse é o símbolo de uma válvula pneumática de 2 vias e 2 posições. Vamos ver agora outros símbolos usados em diagramas pneumáticos e hidráulicos. Vamos ver também o que esses símbolos significam. Este é o símbolo para fonte de pressão. Agora vemos o símbolo do filtro. Este aqui representa o reservatório. Este outro, o motor hidráulico. Aqui temos o símbolo da tubulação rígida e este outro, da tubulação flexível. Agora estamos vendo o símbolo do cilindro de ação simples, com retorno por mola. E por último, este que representa o cilindro de ação dupla. Os símbolos já estão aqui. Torquato, a gente podia desenhar o diagrama de algum circuito? Isso, mas desenhar o diagrama de algum circuito que operasse um sistema. Podemos dizer que a operação desse sistema é dividida em 3 fases. A primeira fase é com a esteira ligada, que assim pode levar a garrafa até a posição embaixo do pistão. A segunda fase é quando a garrafa recebe a tampa. O pistão pneumático está montado verticalmente. Assim, o atuador em sua extremidade pode tampar a garrafa. A terceira fase é quando o pistão sobe.
Quando a última fase termina, a primeira começa novamente. Assim, o ciclo se repete com outras garrafas. Afinal, esse é um sistema automático. Um sistema, ou melhor, uma máquina automática, possui atuadores, que são responsáveis pelo trabalho mecânico. Possui também os sensores, que indicam em que situação de trabalho a máquina está naquele momento. Então a gente pode dizer que os atuadores seriam os braços da máquina e os sensores seriam os olhos. Agora me diga uma coisa. No sistema que a gente estava vendo, quais seriam os braços, ou seja, os atuadores? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Neste nosso sistema, temos 2 atuadores. O primeiro é o pistão pneumático que tampa as garrafas. O segundo é o motor elétrico que faz a esteira se movimentar. Agora que a gente já sabe quais são os atuadores desse projeto de automação industrial, vamos usar 3 chaves fim de curso para serem os sensores. A chave fim de curso é como um interruptor de luz. Só que no caso da máquina, ao invés dela ser acionada por um toque, ela é acionada através do contato com a haste da chave fim de curso. Assim, ó. A chave número 1 indica quando a garrafa está embaixo do pistão. A chave número 2 indica que o pistão está na posição superior e a chave número 3 que o pistão está na posição inferior. As chaves fim de curso podem estar abertas, aí a corrente elétrica não pode passar, ou fechadas, permitindo a passagem da corrente elétrica. Aí, dependendo das posições das chaves, é possível saber se a esteira deve ser ligada ou desligada, se o pistão pneumático deve subir ou descer. Quem toma essas decisões do que deve ser feito é o controlador. Normalmente, o controlador é um circuito elétrico ou eletrônico que é construído segundo a lógica de funcionamento da máquina. As chaves fim de curso são ligadas nesse controlador, que é capaz de enviar sinais elétricos para as válvulas solenoides e para os motores elétricos. Depois dos atuadores agirem como os braços e os sensores como os olhos, temos o controlador, que age como o cérebro. Podemos dizer que o controlador é a inteligência da máquina. Torquato não é maravilhoso? A máquina que é automatizada parece até que fica humanizada. Braços, olhos e até inteligência. E tem muito mais. Vamos continuar analisando como o nosso sistema funciona através do circuito pneumático. Quando a garrafa que está sendo transportada na esteira encontra a chave CH1, o motor da esteira é desligado e a garrafa para embaixo do pistão. A chave CH2, que indica o fim de curso superior, é desacionada quando o pistão começa a descer. Quando o pistão atinge sua posição inferior, a chave CH3 é acionada e a garrafa é tampada. O solenoide S1 é então acionado. A válvula passa para a posição da esquerda. O ar comprimido flui de P para C2 e chega à câmara superior do cilindro. Ao mesmo tempo, o orifício C1 está em comunicação com o R e o ar da câmara inferior do cilindro sai através do R. Aí, o pistão desce. O tempo que o pistão fica nessa posição é definido pelo controlador. Agora vamos ver como é que o pistão sobe nesse tipo de automação. Para o pistão subir, o solenoide S1 é desacionado. Então o solenoide S2 é acionado e a válvula passa para a posição da direita. O ar comprimido flui de P para C1 e o ar vai então para a câmara inferior do cilindro. Ao mesmo tempo, a via C2 está em comunicação com R. O ar da câmara superior do cilindro sai e o pistão sobe. Quando o pistão chega à posição superior, a chave CH2 é acionada. O motor começa a funcionar e a esteira transporta novamente outra garrafa até o pistão. Muito bem. Torquato, quando a outra garrafa chega embaixo do pistão, a chave CH1 é acionada de novo e a esteira para novamente. Isso. Aí, o solenoide S1 é acionado, fazendo o pistão descer e tampar essa próxima garrafa. Isso. Agora nós vamos ver um outro caso, só que de um circuito hidráulico. Nós temos aqui um torno CNC que pode trabalhar com várias ferramentas. O porta-ferramentas é fixado num mecanismo
que é o que faz a troca automática de uma ferramenta para outra. Esse mecanismo é chamado de torre porta-ferramentas. O comando numérico, que é o controlador, é o que manda fazer essas trocas. Vamos ver como isso funciona. Para a ferramenta ser trocada, temos o destravamento da torre e a rotação. Assim, o novo porta-ferramenta é travado para poder trabalhar na usinagem. Vamos ver como o mecanismo funciona num diagrama do circuito hidráulico para a automação da torre porta-ferramentas. O solenoide é acionado. O pistão do cilindro CF se retrai e a ferramenta é destravada. O sensor FD informa o destravamento ao controlador. Então, o solenoide S4 é acionado. O pistão do cilindro CT avança e destrava a torre. O sensor TD informa o destravamento da torre ao controlador. O controlador aciona o solenoide S2 ou S3 para que o motor hidráulico gire. Depois, o sensor da ferramenta indica se o próximo porta-ferramenta está na posição certa. Aí, então, o solenoide S2 ou S3 é desacionado, dependendo do sentido em que a torre está girando. O motor hidráulico é desligado, o solenoide S5 é acionado e a torre é travada de novo. Aí o sensor TT informa o travamento ao controlador. O controlador desaciona o solenoide S1 e a mola traz o carretel da válvula de volta para a posição de repouso. Depois, o pistão do cilindro CF avança e o porta-ferramenta é travado novamente. Aí, o sensor FT informa o travamento da ferramenta ao controlador. Em seguida, a usinagem da peça continua, até a máquina precisar de uma outra ferramenta. Bom, aí o ciclo se repete.